Bom, olá, povo. Espero que estejam todos bem e com o material aberto aí, já do nosso primeiro compositor da noite, Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. É o nome desse cara. Esse V mudo no final, eu percebi aí pelo tradutor que ele tem som de F no final, né? Como outras palavras que a gente tem. Orlov, Smirnov, então tudo tem um motivo. Korsakov, acho que é a pronúncia mais próxima do que eu vi. Então, ele é russo, nascido em 18 de março de 44 na cidade de Tikhvin. Essa cidade ela é relativamente perto de São Petersburgo, que seria o grande centro regional, a 200 quilômetros ao leste. Korsakov já é pelo que eu vi ali, uma segunda leva de compositores românticos, né? Geralmente os outros compositores nasceram até 1700, no século XVIII, ele já é quase aí dos meados do século XIX, então o romantismo já estava meio, né, avançado quando ele nasceu. Viveu até 23 de junho de 1908, quando faleceu em Lubensk, também na Rússia. A principal característica dele é um nacionalista da Rússia, sendo o principal arquiteto do estilo russo de composição. Isso outras pessoas, críticos, comentaram disso, né? Vem de uma família nobre, com várias posições no governo russo, inclusive militar. Então a história da ascendência do Korsakov vem desde o século XII, quando um antepassado tcheco veio do Império Romano e ficou ali na região da Lituânia e conseguiu cargos, né, de governo russo, cargos importantes. E assim veio a dinastia, né, até chegar nos pais de Korsakov e Rimsky-Korsakov por si só. Já foi dito na sala de aula, ele pertence ao famoso grupo dos cinco, que são 5 compositores russos nacionalistas que tinham uma nova forma de compor, forma de se desligar do que vinha sendo tradicional. Só para relembrar, esse grupo dos 5 era composto, além do Rimsky-Korsakov, Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky e Alexander Borodin. Tá? Ele também ele é uma característica intrínseca que está no Korsakov, é o orientalismo musical. Então ele estudou, ele tinha bastante interesse no Oriente, né, é o termo que se usa para as melodias mais diferenciadas, mais do leste ali da Europa, da Ásia, Oriente Médio. Então ele também é uma característica dele. Foi professor no Conservatório de São Petersburgo, como eu disse, era o grande centro, né? Foi ali que ele passou grande parte da sua vida. Então, a partir de 1871, ele foi professor nesse conservatório, professor das disciplinas de composição, harmonia e orquestração, ou seja, bastante coisa. Tá? Então, orquestração era algo que o Korsakov trabalhava muito, então, inclusive orquestrar outras obras. Tá? E foi onde ele enfrentou aí uma dualidade, um paradoxo, que para ficar no conservatório, para ensinar os estudantes, ele precisava aprender teoria musical e tudo mais. E isso não era uma coisa que o Korsakov tinha até então. Ele havia estudado, a gente vai ver mais para frente, só que aí veio esse confronto do estudo musical teórico contra o nacionalismo, porque os outros 4 do grupo dos 5, eles eram contra ficar estudando a música ocidental e elevadíssima teoria musical, e eles queriam se prender mais à inspiração e ao folclore, né, ao tradicionalismo, né, nacionalismo russo. Então tinha esse confronto, assim, né, e ele conseguiu levar isso. Não deixou as características. Quando ele foi, né, professor, ele já tinha a ligação com o grupo dos 5, mas passou ao estudo mais forte da teoria musical e da música ocidental, para poder dar as aulas que ele tinha que dar. As grandes influências dele: Mikhail Glinka, que foi o primeiro nacionalista russo, os 5, que no caso é os 5, são os outros 4, né?
Berlioz, o francês, e Liszt, que já foram falados aqui. Também, outra coisa marcante na sua biografia foi que ele serviu as Forças Armadas Russas. Então, como a família é bastante ligada ao governo e ao militarismo, o irmão de Korsakov pertencia à Marinha, então ele acabou entrando nas Forças Armadas, as Forças Navais. Viajou por vários lugares do mundo. E foi aí que ele ganhou, na Marinha, que ele conseguiu aprimorar o seu conhecimento dos instrumentos de sopro, tanto metais quanto de madeira, quanto das bandas da Marinha. Tá? Então, esse Korsakov, uma biografia resumida, depois eu vou detalhar alguns pontos daqui a pouquinho. Enquanto isso, para continuar, eu achei interessante colocar essa seção aí da música russa. Porque a gente vai falar de uma pessoa, tanto ele quanto o Grieg depois, que são fortemente ligados ao seu país e à cultura do seu país. Então eu achei legal contextualizar essa apresentação com um pouquinho do que é essa música tradicional, então, russa, para a gente se ambientar, ainda que bem brevemente, a cultura, né? A cultura da Rússia. Então, do que eu vi, o que eu posso dizer a respeito disso? Que é uma música tradicional, como todas as músicas, né, mais folclóricas do país, para festas e danças, né? Celebrações de festas e danças. Não é tão fácil encontrar essa música folclórica, até porque era popular, então o registro que tem são as transcrições que foram feitas pelo pessoal do erudito. Então, se você procurar música tradicional russa, ou esse tipo de coisa, vai cair em Korsakov, Tchaikovsky e esse pessoal aí. Mas eu consegui, então, aí listar 3 vídeos que eu acho que vão dar uma visão legal sobre o que é essa música. Eu vou pedir para vocês verem na sequência, tem aí todas... tem os minutos, né, os trechos dos vídeos, ele já vai começar no minuto certo, e tentem reparar no desenho melódico da voz, quando tem voz, né, nos melismas, e também bastante no acompanhamento, assim, como eles usam contratempo, onde estão os contratempos, se é todo contratempo. Dá uma reparada, assim, dá uma ouvida com atenção e ficar com isso na cabeça, que aí o resto da apresentação vai ficar mais legal. Então, podem ver esses 3 links aí na sequência, tá? Vai dar uns 3 minutinhos ao todo, tem aí o trecho de cada um. Vamos lá. Захотела меня мать за христианина отдать, тот христианин отпахать, я младенько барани. Не жду, маменька, не пойду, родимая. Захотела меня мать, то за нищего отдать, еще нищает просить, я котомочку носить.
é isso, só para dar uma ambientada, então, para a gente continuar. Agora falando mais um pouco da vida do Korsakov, como eu estava lendo e tal, percebi que a vida dele foi meio vai e volta, não sei se eu quero música, não sei se eu quero exército, não sei se eu quero escrever, não sei, aí foi meio de idas e vindas, aí ele ia um pouco para a marinha, voltava para a música, ia não ia, então seria uma vida um pouquinho mais, né, conturbada, assim, no sentido, né, de até direcionar mesmo, direcionou para o nacionalismo mais forte lá, né, mais para a década de 1880. E aí eu nomeei essa sessão de Voo da Abelha. Voo da Abelha é uma passagem da ópera, conto do Czar Saltan, que ela é famosa como muitas obras, né, que a gente vai ver, não tanto do Korsakov, mas depois mais para frente do Grieg, que são aquelas peças que você tem a sensação de ter ouvido e não sabe aonde, mas já ouviu. Essa daí eu já tinha ouvido, eu conhecia, se eu não me engano, de um episódio do Pica-Pau, em que eles perseguiam um mosquito, e depois o pessoal da guitarra gosta de tocar essa melodia aí para medir velocidade e tal. Eu nunca toquei não, mas tem um pessoal que gosta de brincar nisso. Então, a hora que eu vi que era do Korsakov, eu falei, nossa, preciso trazer uma apresentação. Antes de então começar a falar mais da vida do Korsakov, vamos dar uma olhada no que seria esse voo da abelha, né, mais conhecido em inglês, Flight of the Bumblebee, mas o pessoal usa. Então dá uma olhada nesse vídeo aí, esse já é do Korsakov, e aí eu vou seguir falando um pouco da vida dele, tá? Pode clicar, é curtinho, pode ver inteiro. Então esse já foi aí um cartão de visita para as obras do Korsakov. Tá. Então vamos lá, um pouquinho mais da vida dele. Ele começou aulas de piano aos 6 anos de idade. Nunca tinha muito interesse, assim, não era aquela criança que gostava do piano, que ficava em cima, mas aos 10 já compunha alguma coisinha. Já tem relatos de que ele compunha aos 10 anos de idade. Preferia mais a literatura, como eu disse lá no começo, ao piano. Interessava mais as histórias de heroísmo, fábulas, né, os contos. Até porque uma coisa que ajudou era o fato do irmão dele ser marinheiro, irmão mais velho. Irmão de 12 ou 15 anos mais velho. Que foi o que motivou ele a seguir o mesmo caminho da marinha. Tá? Durante o colégio, isso no que seria equivalente ao ensino médio, né? Ele foi para uma escola de matemática e estudos navais. E durante esse tempo, né, nesse colégio, ele retomou os estudos de piano, incentivado, como uma forma de superar a timidez e criar habilidades sociais. Tá? Durante esse colégio e durante o curso de piano que ele fazia, o professor já começou a notar habilidades, mesmo do fato dele ser às vezes, um pouco mais displicente com o aprendizado e o curso em si, já notava-se algumas habilidades. Então, ele foi apresentado aos trabalhos de Glinka, Mikhail Glinka,
e Robert Schumann. E também introduzido a compositores do que seria o grupo dos 5, Balakirev, Kuy e Mussorgsky. Nesse começo, Balakirev teve uma grande importância como eu posso dizer, na forma, né, no molde das composições de Korsakov. Foi ele quem mais ensinou técnicas de composição e revisava e fazia as correções. Então, Korsakov era marinheiro. Quando ele não estava a serviço, né, da Marinha Russa, ele tomava aulas também de Balakirev, ensinava técnicas, e em suas viagens ele aproveitava para compor, ele fazia suas composições em viagens com a Marinha, mandava por correio para Balakirev, que revisava tempo a tempo, assim, compasso a compasso, a composição, fazia críticas, elogiava ou mandava jogar no lixo quando precisava. Balakirev foi meio que mentor de Korsakov nesse início da carreira dele. E foi nesse período que ele compôs a primeira sinfonia, em uma das suas viagens com a Marinha. Então, ele fazia o que ele precisava fazer com a Marinha Russa, mas pegava o tempo livre para compor, para estudar outros compositores. Então, conforme eles iam viajando por países da Europa, até da América do Sul, Korsakov chegou a pisar no Rio de Janeiro, nessas viagens com a Marinha Russa, ele adquiria partituras locais, em todas as paradas do trajeto, ele já visitava as lojas, adquiria partituras, e foi nisso que ele conheceu bastante o trabalho de Berlioz, um dos grandes influenciadores dele. E aí, durante essas viagens, ele começou a repensar a carreira, se ele queria mesmo ficar na Marinha ou então se dedicar efetivamente à música. E foi aí que começou a mudar um pouco a vida dele, começou a direcionar mais para o mundo da música. Nessa época, nas primeiras sinfonias de Korsakov, ele chegou a abandonar uma inteira, porque ele achou que estava ficando parecida demais com a nona de Beethoven, então ele jogou fora. E aí começou a intensificar os trabalhos com o grupo dos 5, que eu falei no começo. Esse grupo tinha algumas premissas, né, algumas influências em comum. Eles olhavam também para alguns compositores do Ocidente e tinham alguns pensamentos como esses aí, inspirados por Glinka, Schumann e Beethoven. Para eles, Mozart e Haydn eram ultrapassados e inocentes, era muito simples o que Mozart e Haydn fazia, e Bach era meramente matemático e sem sentimento. Eram as ideias desse pessoal. Conforme o tempo foi passando, ele passou a ser muito amigo de Mussorgsky, então a ponto deles dividirem um apartamento. Então ele Korsakov chamou Mussorgsky para morar junto, e lá eles conversavam de música o tempo todo. Quando o Mussorgsky saía do trabalho civil dele, porque ele também tinha um outro trabalho, aí o Korsakov usava o piano, quando o Korsakov não estava, o Mussorgsky usava, aí eles se revezavam no uso do piano e trabalhavam, quando um estava compondo no piano, o outro trabalhava na orquestração e vice-versa. Então ele passou bastante tempo com o Mussorgsky. E aí eu vou fazer um parênteses para falar de uma das obras-primas do Mussorgsky, só para não passar batido, porque não tem ninguém para falar do Mussorgsky, até porque se fosse falar de todo mundo ia ficar o ano inteiro falando de romantismo, né? Mas tem uma obra dele, Pinturas em Exibição, que ela é sensacional. Ele descreve o andar de um visitante de um museu a olhar as pinturas. Então ele tem até uma composição para o andar da pessoa entre quadros ou entre os ambientes dessa exibição de pinturas. E aí cada quadro gera um sentimento e ele compôs isso. Então eu acho essa obra do Mussorgsky assim, muito boa. Assim. Então fica só, como eu citei o nome dele, fica a recomendação. Aí, Pinturas em Exibição do Modesto Mussorgsky. Fecho parênteses. Voltando para Korsakov. Ele casou em 1831, não foi com Mussorgsky, apesar de Mussorgsky ter sido o padrinho dele, foi com Nadezhda Purgold. Tá?
com quem teve 7 filhos. Tá. Nadezhda é também envolvida no mundo da música. Conta a história que quando eles casaram, ela era até melhor pianista que ele. Tá? Então ela incentivou muito, ela revisava, junto com o pessoal do circo, revisava e criticava os trabalhos de Korsakov. E em 74 começaram suas primeiras criações de canções populares. Então ele também criou algumas canções populares e criar, na verdade, além de criar, ele trabalhou mais com as canções populares. Então ele parou um pouquinho a composição, né, das sinfonias, óperas. Ópera, na verdade, ele não compunha ainda. E passou a estudar. Então ele transcreveu mais de 40 canções populares, transcreveu boa parte do trabalho de Glinka, e foi aí que ele foi também aprendendo um pouco mais da parte popular. E sim, o Marcos tem razão no que ele escreveu aí. E tá. Então, em 77 veio a primeira ópera, assim, efetivamente nacionalista, do Korsakov. Ele já, né, tinha inclinações, do 5 já fazia, mas aí a ópera nacionalista veio aí em 1877, chamada Noite de Maio. Tá? Então, vamos ver um pouquinho dessa ópera. Só falar que sobre o casamento dele, né, do Korsakov. Ele casou porque era uma época que, se vocês verem lá em cima, 71 foi quando ele entrou no Conservatório de São Petersburgo, então aí ele conseguiu uma certa estabilidade financeira e propôs casamento para Nadezhda. Então tá, vamos voltar ali, vamos conhecer essa primeira ópera nacionalista do Korsakov, Noite de Maio. É 1 minuto só para a gente dar uma olhada. Podem vir. Então vamos entrar agora na parte mais produtiva do Korsakov. As coisas mudaram um pouquinho. A partir de 1882, chegou em Moscou um empresário, né, um magnata, Belayev. Essa pessoa, como outros empresários, também de ramo de indústria, né, principalmente indústria têxtil, de manufatura, enfim, eram pessoas milionárias, pessoas bem ricas. Então, Belayev era um ícone desse povo industrial, magnata, extremamente nacionalista e queria exaltar, né, mostrar o potencial russo, né, mostrar do que a Rússia seria capaz, extremamente nacionalista. E aí ele resolveu, a partir dessa data, começar a patrocinar talentos. Só que ele buscava patrocinar os músicos mais ligados à cultura russa. Então ele preferia esses ao invés dos cosmopolitas, eles, né, com a música tradicional e o que já vinha sendo feito. Então, esse foi um marco. Com a chegada do Belayev e esse incentivo, começaram a ser promovidos noites de quartetos de música, concursos para escolher músico para ser patrocinado. Ele patrocinava grandes eventos. E o Korsakov, nessa época, já era um dos ícones ali, né? Já era um nome desse processo, né? Desse movimento nacionalista, e que foi bastante incentivado. E foi, inclusive, nessa época que surgiram as 3 obras-primas do Korsakov.
que a gente vai ouvir e ver agora. Tá? Aqui, vocês verem que a diferença de 3 grandes obras é 2 anos aí, né, do lançamento de 3 grandes obras. Então vamos lá, a primeira que está na lista, de 1887, Capricho Espanhol. Essa peça me deu uma bugada quando eu estava estudando Korsakov. Porque, como eu disse, já estavam em Moscou, a capital do país, o auge do movimento nacionalista russo, Korsakov, um dos ícones, e ele vai e me publica o Capricho Espanhol. Eu fiquei meio sem entender por que, eu fui atrás, pesquisei, deixa eu ver por que ele lançou um Capricho Espanhol, né, no meio do nacionalismo russo. Então, eu percebi que fui ver se ele tinha alguma ligação com a Espanha, alguma coisa. Não. O fato é que Glinka tinha composto algumas peças com temática espanhola. Então, ele foi por influência do Glinka. Só que isso não tirou o bug da minha cabeça. Aí eu fiquei bugado de por que Glinka, o nacionalismo russo, nos primórdios, né, tinha essa influência, né, tinha esse quê com a Espanha. Fui pesquisar. Não foi tão fácil, estava quase entrando na Deep Web para achar essa informação, mas aí eu achei um artigo que falava da vida do Glinka na Espanha. Então ele foi morar 2 anos no sul da Espanha, justamente por ouvir falar que a Espanha seria uma outra Europa. Então isso interessou ele. Então, tal como ali o Oriente, a parte eslava, era uma outra Europa, a parte de lá também seria. Então ele foi morar na parte do sul da Espanha, a região mais frequentemente usada por ciganos e que tinha mais proximidade com a África. Então ele foi para estudar mesmo o folclore espanhol e tudo mais. Então foi aí que começou a fazer sentido. Glinka foi estudar a música tradicional espanhola, porque era também uma música de negação ao que vinha sendo feito ao tradicional, ao estado da arte da música da Centro-Europa, ali, do que vinha sendo ditado por França, Alemanha, Áustria, que a gente viu até agora. Então, é a parte do nacionalismo que não é só exaltar o seu país, é negar o que vem sendo dito como tradicional e mostrar, não, ó, tem outras coisas boas aqui. Então, por isso que chegamos aí na parte de influência de música espanhola. Então vamos ouvir o Capricho Espanhol do Glinka. Eu separei aí um pouco menos de 2 minutos. Podem clicar no link. Então, esse foi o Capricho Espanhol. Próxima obra, que a gente já viu bastante em sala de aula também, que foi aí a porta de entrada, né, para o romantismo, se eu bem me lembro, Scheherazade, que é realmente uma obra-prima do Korsakov.
essa já mostra, o Capricho Espanhol é mais voltado para termos de folclore, Sherazade já é mais voltada para o orientalismo e conto de fada, né? Ele é baseado na história de Mil e Uma Noites. E mostra, né, o interesse de Korsakov por histórias do mar. Então, ele foi da marinha, mas não esqueceu, né? Então, ele viveu muita coisa no mar, obviamente viveu tempestades, perigos e tudo mais, então, o que também ajudou ele a compor Sherazade. Eu separei 1 minuto e meio só, porque a gente já viu bastante em sala de aula, e eu deixei um pouco mais para a próxima obra dele que a gente não viu, que eu também achei fabulosa. Então, para a gente relembrar um pouquinho, vamos ver essa parte 4, aí, um trecho da parte 4 de Sherazade e lembrar um pouquinho do tema que ele faz ali no final desse trecho. Tá? Então, podem ver. Ok, então um trechinho do Sherazade para a gente lembrar essa obra-prima. E a outra, para completar o trio, a abertura da Páscoa Russa. Essa já é uma folclórica, outro orientalismo, essa daqui já é mais ligada à Igreja Ortodoxa, né, que é a religião do Korsakov. Mais ou menos nessa época, um pouquinho mais na década de 90, aí ele passou também a ter cargo na Igreja Ortodoxa. Eu posso dizer mais dela? Tá, talvez vocês lembrem nela algumas coisas que ouviram lá no começo da apresentação, naqueles vídeos mais tradicionais, assim, de como ele usa contratempo, as variações. E eu achei essa peça aqui sensacional. Então eu separei esses 4 minutos para a gente conhecer um pouco dela. Podem ver.
Muito bem, partindo aqui para a parte final. A partir de 1890 ele já começou a ter alguns problemas financeiros, não, de saúde, né? Tanto ele quanto alguns de seus familiares. Se agravou esses problemas depois da Revolução de 1905, que acabou sendo um pouco estressante para o Korsakov, porque ele foi designado para tomar conta de alguns estudantes que estavam se rebelando no Conservatório de São Petersburgo e na universidade, e acabou ficando do lado dos estudantes, né? Falando que eles estavam sendo perseguidos e que, para expor, né, a perseguição aos estudantes e tudo relacionado. Acabou sendo demitido. Depois dessa revolução, ele voltou para o conservatório, mas aí já se aposentou e sua condição de saúde começou a se agravar. Em 1908, ele faleceu em Lubensk e depois foi enterrado em São Petersburgo, no mesmo cemitério de Borodin, Lincoln, Mussorgsky e Stasov, que era um outro mentor de Korsakov. Mesmo demitido, ele continuou dando algumas aulas particulares, depois voltou e acabou já falecendo. Então tá, do que eu tirei desse trabalho. Embora fundamentalmente nacionalista, ele também compôs obras no estilo tradicional, como algumas sinfonias, quartetos e sextetos de cordas que foram amplamente criticados pelo Grupo dos Cinco. Foi muito incentivado na sua carreira, pela família, né, os compositores amigos dele, principalmente pela sua esposa. Então, acho que se não fosse essa influência, ele não teria sido músico, teria sido simplesmente um marinheiro. Era o mais respeitado e fora da caixa do Grupo dos Cinco, então era o mais próximo da parte ocidental, porque o pessoal lá era mais radical, e conseguiu fazer, né, a mesclagem muito bem da música ocidental com a cultura do país.